São 2 de novembro de 2022. 2 de novembro de 2022, 21 horas e 6 minutos em Fortaleza. 9 da noite, 6 minutos, horário de Brasília. Já que nós aqui em Fortaleza, Ceará, é o horário de Brasília. Está começando mais um projeto Renova Nordeste, com o nosso objetivo de, através da comunicação social, através do rádio, das plataformas, das mídias sociais, levar a palavra de Deus, né? O ID. Sabemos que não é fácil. Essa não é uma missão fácil. Difícil, porém não impossível. Como disse Boreal, escritor, quando alguém falar a palavra impossível, você diga: eu não quero ouvir essa palavra tola outra vez. Impossível não. Quando alguém falar a palavra impossível, diga: eu não quero ouvir essa palavra tola outra vez. Difícil, mas não impossível. Eu sou o evangelista Johnson e nessa sexta-feira de novembro iremos levar a palavra do Senhor dentro do projeto Nordeste com a finalidade de evangelismo, evangelizar, poder mudar algo, fazer alguma coisa. No país do samba, futebol, carnaval, cachaça, novela, prostituição, fornicação, adultério, traição, deboche, degradação moral, se torna difícil, porém não impossível. Jesus Cristo disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra o Evangelho, contra mim, contra a palavra de Deus. Ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ao ressuscitar no terceiro dia, com poder e glória, corpo incorruptível, do mortal para a imortabilidade, do corruptível para a incorruptibilidade. Está glorificado e está à direita de Deus. Estevão, mártir, sendo atrocidado, essa é a palavra, apedrejado, injuriado, escarnecido, mas ele ergue os olhos para cima e disse: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus assentado à sua direita. Então nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande de mudança, de transformação. Porque os prazeres, as obras da carne, o apóstolo Paulo diz que há uma luta muito grande da carne com o Espírito. O Espírito tende a buscar as coisas de Deus, a palavra de Deus, a decência, a ética, a cidadania, o bem-estar, a obediência. A carne puxa para o deboche, para a degradação moral, e faz o jogo de Satanás. E o resultado é esse. Enfrentamos dificuldade muito grande em nossa região. E não podemos medir esforço para mudar, fazer algo. Mas só vem algo, transformação, se for por intermédio da palavra de Deus. Eu não vejo outro caminho, outro atalho, curva,
desvio, vereda, outra estrada. Então difícil, mas não impossível. Eu lembro quando o salmista diz: ó Deus, até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o inimigo? Até quando Satanás se exaltará sobre mim? Atenta em mim, ouve, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que não diga: Satanás prevaleceu contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Isso aproximadamente há 3.000 anos atrás, ele já falava para que Satanás não se levante contra mim, e se não alegre, vindo eu a vacilar. Atenta em mim, ouve ao Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. E nós temos que ter consciência do chão que estamos pisando. Terra minada. Minada. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu vim para desfazer as obras do diabo. E esse é o projeto Renova Nordeste. Eu gostaria de ler com vocês João, o evangelista João, no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. É o Filho de Deus fazendo o convite, intensamente fazendo o convite a você, amigo. Porque de fato e de verdade nós temos opositores, nós temos adversários. Não adianta querer fingir, não adianta buscar subterfúgio na religiosidade, não adianta buscar subterfúgio nas bebidas alcoólicas, nos tóxicos, na prostituição, nos prazeres, nas luxúrias, lascívia. Porque você não vai encontrar resposta positiva? Não. Decente? Não. O que se refere à vida eterna, ao reino de Deus? Não. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
antes e depois. Enganadores, traidores, lobo vestido em peles de ovelhas. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. 8: todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Esse é o Evangelho, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, que muda, que transforma, que restaura, que leva o homem ao reino de Deus. Mas nós temos que nos esforçar, como a própria palavra nos ensina: esforçai-vos, e eu fortalecerei o vosso coração. Nós não podemos estar enganados, achando que uma religiosidade, achando que viver de qualquer jeito está tudo bem, e não está. E nós temos uma dificuldade enorme. Nos anos 60, o primeiro-ministro francês visitou o Brasil, ainda nos anos 60, virada dos anos 60 para os anos 70. E depois de estar no Brasil, voltou à sua terra. Ao chegar na França, os repórteres perguntaram para ele: o que o senhor achou do Brasil? Ele disse: não é terra de gente séria. Gaulle, primeiro-ministro francês Charles de Gaulle: o Brasil não é terra de gente séria. E não preciso dizer, eu não quero dizer aqui, poderia, mas se você vê o contrário, o antônimo do que o presidente francês, o primeiro-ministro francês falou, de que o Brasil não é terra de gente séria, você sabe aí. Isso a gente aprende no primário. O contrário, de que o Brasil não é terra de gente séria. Nos anos 90, na virada dos anos 90 para os anos 2000, o presidente Clinton, norte-americano, visitou o Brasil. Ele vinha atrás de álcool. Era a época da preservação da natureza, de contaminação da natureza, e os combustíveis fósseis contaminam mesmo a natureza, de fato contamina. E eles queriam o álcool, que é um combustível menos poluente, tem menos dióxido de carbono. E ao chegar ao Brasil, tiveram lá em São Paulo, era na época o presidente Fernando Henrique Cardoso, e vai para um lado e vai para o outro, fecharam a Avenida Paulista e aí a comitiva dele, e o resultado não deu em nada. Ao chegar nos Estados Unidos, perguntaram a Clinton se ele tinha conseguido algo, já que o Brasil é um país continente igual ao deles, continental. Ele disse: não dá, lá não dá. Lá a corrupção é um tumor endêmico. Plantaram milho e em 3 meses eles tinham álcool até nos turbo-organ da Universal Park. Tinha álcool até nos turbo-organ da Walt Disney. 3 meses. O Brasil não é terra de gente séria. E nós temos que nos esforçar para mudar isso. Não é possível que década após ano, década após décadas, século após séculos, geração após geração, mergulhado no caos, na degradação moral, posteriormente na degradação espiritual, econômica, cultural. Não há decência. Marcado e estigmatizado
pela injustiça de um sistema religioso e político corrompido, degradante, indecente. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele faz esse chamado. Eu sou a porta. Vão confiar no futebol? Está aí no que dá. Não há outro caminho, exceto a transformação, mudanças pelo reino de Deus. Só que com a omissão, a indolência, preguiça, leniência, acomodação, timidez, nós não vamos mudar, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Esforçai-vos, e eu fortalecerei o vosso coração. Quando alguém escala a árvore mais alta, acha os melhores frutos. Quando escala, quando há esforço, quando não pega lá embaixo mesmo, lá estão, a maioria estão contaminadas por mosca, mosquito, bactérias, germes, já que estão próximos à terra e os insetos tiram proveito. Mas se você quer os melhores frutos, você vai ter que escalar a árvore mais alta. Você acha as coisas difíceis? Não são suas mãos pequenas demais? Ou sua visão que está embaraçada? Nunca diga nunca. A vida é rica demais em possibilidade para se restringir dessa forma. Nunca diga nunca. A vida é rica demais em possibilidade para se restringir dessa forma. E se nós jogamos os pontos, crer na impossibilidade de algo, faz com que tal coisa aconteça. Todas as coisas são possíveis, até que se comprove o impossível. Todas as coisas são possíveis, até que se comprove o impossível. O impossível pode ser momentâneo. Até mesmo o impossível pode ser momentâneo. E eu te digo, quando você diz que as coisas são impossíveis, tem alguém fazendo o que você dizia ser impossível. Certamente que tem. Tenha sonhos elevados, pois na medida que eu os tiver, assim você se tornará. Sua visão é a promessa daquilo que você deverá desfalar. Ignore substancialmente o que os outros dizem que não vai dar certo e os faça. Ignore substancialmente o que os outros dizem que não vai dar certo e os faça. O mundo está dividido entre os que fazem as coisas acontecer e os que falam que vão fazer as coisas acontecer. O mundo está dividido entre os que falam que vão fazer as coisas acontecer e entre os que fazem as coisas acontecer. De qual lado, amigo, você está? Eu te aconselho tu estar no primeiro grupo, porque lá a concorrência é menor. Eu li em João 10, no versículo 14, mais uma vez ele diz, eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. De novo, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. Esforçai-vos, e eu fortalecerei o vosso coração. Vamos ouvir um louvor?